Meus prezados irmãos, o Evangelho de hoje, esta belíssima narração, essa belíssima parábola de Jesus, que compara a nossa vida cristã, a nossa união com Deus, com a videira, dos quais nós somos os ramos e precisamos estar unidos à videira. Jesus está falando de uma realidade muito profunda, que é da incorporação. A incorporação a Cristo. Todos nós somos convidados a nos incorporarmos a Jesus, unirmos-nos a Jesus. Todo ramo que está separado da videira, ele seca, ele não tem vida. Pois bem, nós só temos a vida eterna, nós só temos a graça da salvação porque estamos unidos a Jesus, porque pertencemos a Ele, né? Nós, cristãos, temos esta realidade. Um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira. Assim também vós, se não permaneceis em mim. Ou seja, o nosso agir, a nossa atitude, ela tem que ser sempre em união com Cristo. Uma união cada vez mais profunda, uma união cada vez mais íntima com o Senhor. É na intimidade com o Senhor que nós vamos, de certa forma, nos desenvolvendo na graça de Deus. É na intimidade com o Senhor que nós vamos experimentando a graça de Deus ao longo da vida. E um dia podermos também experimentar a salvação. Pois bem, o que nos une mais ao Senhor? O que nos torna mais unidos a Deus? Quais os meios para se viver essa união, essa incorporação, essa intimidade com o Senhor? E aí eu citaria aquilo que Nossa Senhora de Fátima disse aos pastorinhos, né? A grande mensagem de Fátima, que certamente é a mensagem que Nossa Senhora deixa para a humanidade, para que esta mesma humanidade busque uma união maior com Deus. Oração, penitência, reparação. Oração, penitência e reparação. A mensagem de Nossa Senhora se resume nessas três atitudes. E todas elas, e essas três atitudes, se bem praticadas, elas nos unem a Deus. Elas nos colocam em profunda intimidade com Deus. Oração. Oração nos une a Deus. Oração é diálogo com Deus. Oração é expressão da fé em Deus. E, sobretudo, oração para refletir, meditar sobre os mistérios de Deus, os mistérios da vida de Jesus Cristo, como manifestação dos mistérios da graça de Deus. Por isso, Nossa Senhora pediu, dentre tantas iniciativas de oração, a reza do terço. O terço não é uma oração mariana. O terço é uma oração cristológica. É a Cristo. Meditamos os mistérios da vida de Cristo, mas o fazemos por meio de Maria, com a intercessão de Maria, com a presença de Maria, não é? Mas o terço é uma oração cristológica, é uma oração que coloca Cristo no centro. E é Ele que deve estar de fato, é Ele que é o centro da nossa fé, o centro da vida cristã. E Maria nos coloca no centro. Então, por meio da oração do Rosário, por meio da oração do Santo Terço, Nossa Senhora nos coloca no centro da nossa fé, que é Jesus. Depois da oração, a penitência. A penitência aqui entra como os sacrifícios do dia a dia, as renúncias, mas também a confissão, a absolvição, o arrependimento. Então, a penitência é, de fato, essa busca de um desejo, de viver
uma vida de sacrifício, de oblação, de entrega ao Senhor. E da oração e da penitência, somos levados à reparação. Nossa Senhora pede que o mundo repare, seja reparado. Reparação significa reparar as maledicências, as maldades, reparar as consequências que o pecado, as destruições que o pecado causa na humanidade. É preciso então reparar tudo isso, reparação. E tudo isso nos une mais a Deus. Tudo isso certamente faz com que os ramos que somos nós estejamos ainda mais unidos, fortalecidos, solidificados na videira que é Jesus. Peçamos então à Virgem Maria, a Senhora do Rosário de Fátima, que nos ajude a viver essas atitudes, sobretudo a atitude da oração, a atitude da penitência e também da reparação. Assim seja. Amém.